Já tá aparecendo. Oi! Oi. E aí? Ai, Então, gente, primeiramente, boa noite. E aí, Anne? boa noite. Como você está? Então, tô bem, e você? Bem, tá bem. Ótimo. Então, gente, hoje eu trouxe a Yane, convidei a Yane aqui para falar um pouquinho com a gente sobre maternidade, sobre empreendedorismo e sobre padrões de beleza. Então, vai ser um bate-papo muito bacana, porque ela é uma referência nisso aí para mim e Ah, na minha cidade. E vamos ver aí. Então, Yane, apresenta pra gente, conta um pouquinho de sua história. Quem é a Yane aí no Jogo do Bicho? ai, meu Deus, pesadíssimo. Eu sou Iane, mãe, tenho 24 anos, estudo fisioterapia. Atualmente eu estudo, faço estágio e agora tenho um novo empreendimento que é uma loja de roupa íntima online. Mara. Tá bem? Mãe da Helena. Oi, da Helena, não fica sem fazer nada, toda hora tá ocupada. Então, Iane, olha a Juliana aí. Oi, Juliana. Enfim, bora lá. Hum. Então, Iane é de Teoflotone, para quem E não conhece, minha agora que cidade. você tá, né? Agora eu moro no Rio. Mas É, então, Teoflotone é uma cidade relativamente pequena e como todo mundo que já morou em uma cidade pequena sabe que é uma cidade onde as pessoas, quanto menor a cidade, né, é, mais a gente é atingido por julgamentos, mais a gente é atingido por essa questão de estereótipos e pelo fato de você ter engravidado jovem, que não tão jovem, igual tem muita gente aí, mas ainda assim jovem, eu queria saber um pouquinho de você, quais foram os seus maiores desafios na gravidez? Quando assim, você percebeu, cara, tô grávida, e agora? O que é que eu vou fazer? Em qual situação você estava? Qual que era a sua realidade quando você engravidou? E quais foram os desafios de imediato quando você descobriu? então, minha situação era, né? Eu morava fora, não morava em Teoflotone, morava em Valadares. Eu cursava fisioterapia numa instituição pública. Morava sozinha, assim, dividi apartamento com o meu irmão, mas aí foi um misto de coisas. Ele formou, meses depois eu descobri que eu estava grávida. Então, quando eu descobri em si, eu estava morando só de tudo. E aí, as minhas principais, assim, mudanças, o impacto gerou inicialmente foi um medo de não dar conta, né? De cuidar, de ser mãe, de ser mãe a princípio de uma pessoa tão pequena, né? Saber cuidar, saber Sim, fazer as coisas corretamente, de não conseguir, né? Desenvolver esse papel que eu acho que, ao mesmo tempo que é difícil, parece que quando a gente se torna mãe, parece que a gente fez um curso disso a gravidez inteira. é involuntário, né? É É, tipo, tá. Uhum. acontece, natural. Outro desafio foi ter que, quando eu contei para minha família, foi o que o meu pai falou assim, a primeira coisa, você vai voltar para casa. Então, o meu segundo desafio assim foi ter que voltar para minha cidade, voltar a morar na casa dos meus pais. Já tinha mais de 4 anos que eu morava fora, então assim, eu tinha uma rotina, eu tinha hábitos lá que dentro de casa Sim. totalmente diferente. E Quando mais a gente mora sozinho, para reacostumar a morar junto com os pais, assim, outra, é muito complicado. a convivência em si é muito difícil. E tive que largar a faculdade lá e transferir para uma particular que a questão do currículo me pesou um pouco também, porque a gente tem isso na cabeça, né? De fazer o federal, talvez seja, tenha lá suas vantagens. Então, Sim, sim. isso foi outra coisa que me pesou, ter que deixar amigos, rotina e criar tudo de novo, começar do zero e com a bagagem, Recomeçar. né? Sim. Começar e com a Além bagagem. de,
além de você ter esse novo desafio, que é ter que cuidar de uma outra pessoa, essa responsabilidade, que é uma Aham. grande responsabilidade no mundo de hoje, você ainda teve que sair de toda essa rotina, mudar tudo, voltar para casa dos seus pais. Então é meio que você deve que ter tido um Eu sentimento de tá dando passos para trás, né? Digamos comecei assim. retrocesso. Porque ainda trouxe, viria a Lena estava vindo, voltando comigo. Sim, sim. Então, assim, eu meio que foi começar do zero. Eu não sabia meio que eu me perdi entre a minha vida, a vida que eu tinha e a vida que eu ia aprender a ter, a construir. Foi exatamente isso que eu senti. Outra coisa era ter que enfrentar as pessoas. Então, foi Que é o pior, né? o pior. Ai, gente, meu Deus. As pessoas não têm empatia nenhuma, né? Não, É, falam, as pessoas têm muito assim, falam que elas ouvem, já ouviram falar, né? Pai, mãe, elas repetem o repertório. Não tem? Por sim, exemplo, sim. às vezes a gente convive, nossos pais têm o hábito de falar: ah, mas fulano engravidou, acabou a vida. Aí a pessoa às vezes nem pensa naquilo, É né? aquela, aquele, Eu aquele, aquele comentário que todo mundo faz e que não precisa de mais nada. Nossa, mas tão nova, né? Tipo assim, parece que a pessoa morreu porque ela engravidou, sabe? Tipo assim, nossa, tão jovem, né? parece que eu no E, enterro. cara, uma gravidez, gente. Eu Acontece. não tô E tipo recebendo assim, uma vida, eu tô e, e, enterrando uma, parece. E o que eu fico mais indignada, assim, é porque as pessoas agem com aquela cara de, tipo assim, nossa, impressionada, nossa, não esperava isso de você, nossa, você é tão nova. Tipo assim, como se você estivesse cometendo um crime e como se fosse a primeira vez que isso acontecesse na Na vida, gente. vida. Tipo, sim, Não. na história do Quem descobriu a universo gravidez tem, fui eu, Mila. tem, tipo A assim, reprodução quem tem descobriu foi eu. Tá por tipo assim, fora. você foi embaixadora da gravidez precoce no mundo, então Aham. assim, as pessoas não caem um pouco na realidade que isso é uma coisa comum, que pode acontecer com todo mundo. Existem vários fatores que podem acarretar nisso. É, sabe? Tem várias circunstâncias. Então, tipo assim, uma vez que você tá grávida, não tem o que fazer, cara. Você tá grávida. Então, tipo assim, cabe às pessoas virar e falar assim, nossa, mas poxa, né? Por quê? Ah, mas. Entendeu? Tipo assim, certos tipos de comentário que não acrescentam em nada. Então as pessoas não têm muito. Eu acho que falta no ser humano muito responsabilidade emocional para com o próximo, sabe? Porque é a mesma coisa de. Vou dar um exemplo bem ridículo. Eu cortei o cabelo. Aí você me viu com o meu novo corte de cabelo. Aí você vira pra mim e fala assim: pô, Mila, seu cabelo tá feio demais, você não podia ter feito isso. Cara, tem como eu fazer o cabelo crescer do dia pra noite? Não Do tem, dia pra cara. Então, amanhã. tipo assim, tem certos tipos de comentário que, por mais que você pense, que por mais que passe na sua cabeça, não devem ser, tipo assim, falados, sabe? Tem É, certas coisas que são tão mas infelizes que você guarda pra você. tudo na vida da gente. Assim, a gente tem que Sim, policiar muito, tem que aprender a se policiar muito em tudo. E como você falou no início, eu engravidei, eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 24. Então, assim, sim. não é. Eu não tinha 10 gente, né? Tipo, a pessoa tem uma noção, sabe? E as pessoas, a questão não é tanto, é porque o preconceito está enrustido nas pessoas. E por isso que eu falo, eu sofri um preconceito, mas se eu tivesse engravidado, sei lá, com Com 16, 30. eu tenho amigas que engravidou com 30 anos e sofreram o mesmo tipo de preconceito, mas a questão é o preconceito, não, acho que não é tanto da gravidez em si, é de você É, estar casada, eu acho. Tipo, é esse estereótipo de todas só as formas, engravida né? quem Porque casa. você só pode engravidar se você tiver uma aliança, se você tiver casada, tem que ter um tempo. É igual o caso das pessoas que casam e não querem ter filho de imediato. A sociedade bota uma pressão na pessoa, você precisa ter filho. Quando que vai ter um filho? Aí você tem um filho. Ah, e vai ter um irmãozinho? Sabe? A sociedade, ela cria uma pressão nas pessoas. Você termina de fazer 18 anos. E aí, vai tirar a carteira quando? Ah, e aí, você vai escolher essa faculdade quando? Ah, mas vai fazer esse curso? Esses dias eu postei até no meu feed falando a respeito desses julgamentos, né? Pelo fato também de eu ter vindo morar com o meu namorado com um mês de relacionamento. E tipo, as pessoas, meu Deus, mas não é muito precoce, mas, tipo assim, a vida, gente, é isso. É feita de adversidades, é feita de escolhas, e as pessoas não se
se dão ao trabalho de pensar que, tipo assim, quem que está envolvido na situação? Quem tem que se preocupar com isso? Quem tem que debater? Quem tem que dar opinião? A mãe, o pai, os É, avós, que são pessoas que vão, né, sofrer alguma consequência daquilo ali. Agora, quem está indiretamente, não cabe, sabe? Não cabe, ainda mais dar uma crítica que não é construtiva, que no final das contas a maioria das pessoas simplesmente jogam palavras ao vento e sem sentido nenhum, só para tipo diminuir o outro. E já é uma situação em si, independente da gravidez ser desejada ou não ser desejada, já é uma situação muito delicada, porque a gravidez te sensibiliza, né? Você tá com outro ser dentro de é você. muito hormônio, gente. Você chora o dia inteiro. Você quer matar o pai da criança. Daqui a pouco você gosta do pai. Aí daqui a pouco você tá triste. Daqui a pouco você tá feliz. É É igual quando a gente tá menstruada, tá de é muita TPM. coisa. Fora que você tá em lidar com a nova vida. Então você tem que. Você já tá com tanto de coisa na sua cabeça ali. Ah, é o enxoval do menino, é o plano de saúde do menino, é não sei o quê. Como que eu vou fazer daqui agora? Como que eu vou readaptar a minha rotina? Aí vem o ser humano, que não tem nada de bom para acrescentar, para falar, vira para você e fala: Nossa, você trouxe o seu diploma, né? Um filho. É, como se título fosse alguma coisa. Um dia, meu namorado falou uma coisa Só tem comigo, que a filho que gente. casa, quem forma, né? Tipo assim. Então, o Dario, ele me falou uma coisa que é uma das verdades, infelizmente. A gente só consegue calar a boca das pessoas quando a gente tem dinheiro suficiente para fazer isso acontecer. Porque, assim, o seu diploma, ele é muito importante, os títulos, né? Ah, mas você não formou no curso que você fazia. Mas se você não tiver formado no curso e tiver muito dinheiro, aí você cala a boca das pessoas. Até você mostrar que você cresceu sem aquele título, sem aquilo que a sociedade considera ser uma coisa muito importante, aí você cala a boca das pessoas. Enquanto você não tem dinheiro, porque as pessoas assimilam muito o sucesso com ter dinheiro, quanto de dinheiro você tem na conta. E aí elas vinculam com isso. Só que, gente, o mundo mudou, estamos numa nova era, sabe? As coisas estão evoluindo. Existem várias mudanças, tanto de sexualidade quanto essa questão de comportamento, os relacionamentos estão mudando, são novos tempos. Então, as pessoas não estão atualizando, sabe? Ah, Parece que o aplicativo, ele tá um pouco. E o pior é que esse tipo de comentário que é falado pela minha avó, pela sua mãe, ou pelo seu pai, enfim, são falados também pelas próximas gerações e próximas gerações e próximas gerações. E é isso que eu te disse. Eles reproduzem. Às vezes não é tanto que algumas pessoas acham. É porque ouviram, ouvem tanto determinado tipo de coisa que reproduz o preconceito, reproduz a ignorância, entendeu? Não sabe procurar entender outras pessoas, entender outros mundos, outros ritmos de vida, sei lá, ter outras visões, colocar no lugar do outro, porque prefere o quê? Reproduzir o que eles escutaram, assim, a vida fatos, toda. fatos infelizes. No fundo, as pessoas Exatamente. não querem, elas não pensam em arrumar uma solução para sua vida. Elas só querem te Não. criticar e jogar palavras ao Ela vai vento. nascer com saúde, muita saúde para vocês. Não, vai ter que comprar fralda agora, gente. Como se É, filho, o que eu acho engraçado, assim, como se filho fosse só conta, só dívida. O filho não é só, amor. a pessoa só pensa na parte ruim. Só na parte. Nem é ruim, é difícil, né? Porque você É, tem que conseguir, né? Tem que é uma, procurar é uma, é uma nova demanda, né? É uma nova vida. coisa a mais na sua vida. Você tem que encarar, é aquilo ali, pronto. O que eu posso É fazer um fato. para? Entendeu? Então, assim, você tem. As pessoas, eles olham só nessa questão do material, não visam que um filho é muito mais do que bem material. Porque comer, gente, você me desculpa, mas qualquer um pode pagar um prato de comida, ou sei lá, dar Ninguém alguma passa coisa. fome, cara. Ninguém Você passa não fome. vê aquelas famílias enormes que tem. E o filho não, o filho ele precisa de uma assistência psicológica, ele precisa de amor, ele precisa de cuidado, ele precisa de base. Então é isso que é o principal. Se eu tenho, se eu sozinha consigo fazer isso pelo meu filho, ele vai ser uma pessoa ótima, um ótimo ser humano. Entendeu? Se eu Com com toda outra certeza. pessoa consigo também fazer, ótimo. Então,
né, eu acho que as pessoas têm que parar de olhar a maternidade. Até porque só acha que a mãe é solteira, né? O pai não. Só a mãe A sabatina só cai pra mãe, né? O pai só. tá de boa. O pai, tudo bem. No caso, assim, é uma coisa assim, muito É infeliz. muito machista, né, velho? Como que cai tudo pra cima da mãe, porque é a mãe que carrega na barriga, é a mãe que sai com o símbolo estou grávida, porque o pai Exato. não sai com a placa sou pai. Não, a barriga Então, já mostra, né? Você já precisa do é, marido. é muito complicado. Até o comportamento, a pressão que dá em cima da menina é totalmente diferente da pressão que é com o homem. Com certeza. Porque acaba que a mulher que se sobrecarrega, né? Totalmente. Primeiro que se o pai sai sem o filho, ó, ótimo. Ele vai continuar sendo bom pai. Se a mãe sai É, sem o filho, nossa, você deixou seu filho aonde? Com quem? Você tem exatamente. coragem de fazer? Nossa, mas outras coisas, gente, que eu acho um absurdo. A pessoa fala, nossa, olha a roupa que aquela menina tá usando, ela é mãe. Tá ok, ela é mãe. Eu vou Mas ela é criar uma uma pessoa. loja. Eu vou criar uma loja, não tem Ela não aquela deixou. loja. É só A cristão. loja, Quem eu a não loja pode da entrar. mãe. Aí vou criar a É loja da mãe. Quem não for mãe a não loja da entra. mãe. Exatamente. Enfim, a gravidez em si, Anne, eu acredito que quando você descobre a gravidez, você passa a refletir sobre uma série de coisas, né? Porque sua vida Muito. muda toda e você começa a fazer uma autorreflexão. E assim, no meu processo de autoconhecimento, eu parei por mim, assim, por conta própria, e todo processo de autoconhecimento, ele exige uma reflexão sobre a vida. Só que o processo de gravidez, ele meio que te obriga a fazer isso, assim, instintivamente imediatamente você começa a refletir sobre como que vai ser seu futuro, qual vai ser seu propósito de vida, o que que você vai fazer para sustentar aquela criança. Às vezes você tem que largar seu curso para buscar uma nova área, enfim, mudar de cidade, igual você fez. Então você acha que a gravidez ela te despertou assim uma visão mais para você, tipo, o que que eu vou fazer, tipo, um autocuidado, sabe, uma autorresponsabilidade, falar assim, cara, eu preciso me desenvolver para cuidar da minha filha. Então, eu sempre, vamos dizer, na parte financeira, eu sempre gostei de ser independente. Sempre gostei de ter o meu. Mesmo que eu morasse fora e dependesse do meu pai, né, para tudo, eu Sim. conseguia fazer um controle financeiro das minhas despesas e eu fazia, vamos dizer, eu fazia bico. Eu tenho uma amiga que ela também é super empreendedora, linda, maravilhosa, a Jéssica. E aí, quando ela começou o empreendimento dela, ela me convidou para fotografar, porque ela gostava muito das minhas fotos, enfim. E foi então que lá em Valadares eu já comecei, de certa forma, a empreender. A entender o que é esse mundo de, sei lá, de desenvolver, de ter o seu próprio negócio, de ganhar o seu dinheiro de alguma forma. Então, Sim. quando eu descobri que eu estava grávida, que eu caí em mim, que eu entendi que eu precisava. Não é que eu precisava, eu não gosto de depender financeiramente. Sim, Então, para se virar. eu gosto de ter o meu, eu gosto de sair se eu não consigo pagar a minha conta. Enfim, eu não importo com isso, nunca importei. Então, assim, quando eu me vi na situação de que, de certa forma, por mais que meu pai me ajude, minha família me dê todo o suporte, eu quero fazer pela minha filha, sabe? Eu quero fazer por mim e por ela. Eu quero conseguir proporcioná-la coisas que saem do meu suor, do meu esforço, você entende? E foi Sim. então, assim, eu me vi voltando para minha cidade, aí eu tinha que acabei voltando períodos também. Então eu precisava, eu comecei a pensar em jeitos de ganhar dinheiro. Aí a primeira coisa que eu comecei aqui em Flortone foi vender doce na faculdade. Porque eu queria Eu fazer já vendi. aniversário. Esse aí eu já criei o rapó, porque eu vendi brigadeiro também na faculdade e ganhei muito dinheiro, inclusive. Pois é, eu queria fazer o aniversário de Helena de 1 ano. E aí eu não queria precisar pedir ajuda para os meus pais, porque talvez fosse uma coisa que no momento eles não pudessem me dar. Sim, e para não sobrecarregar também. Já me Porque, ajudava. assim, teoricamente, seria uma coisa supérflua, né? Não era uma coisa de Né? necessidade para criança. Enfim, aí eu comecei a fazer isso, vendia doce. E consegui
Tá aí no meu Instagram, várias fotos do aniversário de Helena, um ano maravilhoso, amei. É, e aí depois eu falei, ainda falta um tempo, né, para eu formar, porque eu acabei precisando voltar uns períodos, né? Apesar de ter ido a faculdade inteira grávida, aquela barrigona, com Helena com um mês, eu tirava leite, deixava o leite em casa, estocadinha na geladeira, ia pra faculdade. Ela tinha um mês. Correndo, coração assim, ó, faltando sair pela boca. Mas ia, porque eu sabia que eu não podia perder tempo. Porque eu Sim, passei a entender que o que a nossa geração tem dificuldade, sabe? Que a gente perde muito tempo, às vezes a gente perde muito tempo ali. Ah, eu vou fazer a faculdade, vou fazer só isso, não vou fazer mais nada, só vou começar a trabalhar depois que eu me formar. Tudo bem, às vezes não dá, né? Mas não precisa ser necessariamente dessa forma. A geração dos nossos pais trabalhavam muito cedo. Então, assim, sim, a gente tem que ter mais responsabilidade sobre as nossas coisas, sabe? Sobre nós, sobre o que a gente quer pra gente. Começar a construir. Foi isso que me despertou pensar em outra forma de ganhar dinheiro. eu acredito também que quando a gente passa por determinadas adversidades, isso serve para a gente abrir os olhos para outros olhares para o mundo, para gerar outras coisas, outras fontes de riqueza, buscar um plano B, porque às vezes você está tão acomodado com aquela vida assim. Vamos supor, se você não tivesse engravidado, talvez a sua vida não tivesse dado essa reviravolta e você Não, estaria com novos projetos, entende? É tipo não, assim, é como se abrisse um leque de opções quando você, às vezes a vida tem que te jogar assim para baixo, para depois você se reerguer mais forte, sabe? Como se você se tornasse uma pessoa antifrágil. À medida que você vai passando por determinada dificuldade, você volta mais forte e mostra que pode fazer melhor. Então, eu acho que as pessoas se com limitam certeza. muito a funções. Exemplo, sou mãe. Ah, agora eu sou mãe, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para me cuidar, eu não tenho tempo para não sei o quê, eu sou mãe. Agora a minha profissão é ser mãe. Então, tipo assim, ah, mas aí eu já trabalho, eu já não posso fazer isso. Então, assim, eu aprendi na vida que quanto mais você faz, mais você pode realizar. Isso aí depende de você e da sua prioridade de tempo. E o que que você acha importante na sua vida? Então, você quer usar o seu filho como desculpa para não fazer nada? Então, você fará, sabe? Como se o filho fosse um fardo. O filho realmente dá trabalho. Eu não sou mãe, mas o filho dá trabalho. Mas Dá assim, se você trabalho. se planejar, você consegue Até ver. planejado, Mila. Sabe por quê? Porque você vai planejar uma coisa e seu filho é um outro ser humano, é uma outra É, pessoa, uma contar outra com. personalidade, uma mistura de pessoas. Então, assim, você pode planejar o tanto que for, que alguma coisa você vai enfrentar de diferente, entendeu? Sim, sim. Outra coisa, igual você falou, assim, às vezes a mãe, né, toma a maternidade, a gente mergulha tanto na maternidade que tem dificuldade de se encontrar novamente como mulher, sabe? Isso é um exercício diário. Por que eu falo? Você tá, às vezes tá tão cansada, é mamada de madrugada, é troca de roupa, olha isso, remédio para criança, consulta, vacina, aí, sei lá, enfim, muitas demandas que você às vezes também se perde dentro de você. Você precisa ter pessoas, isso é muito importante, que te lembrem quem você é, o quão boa você é, o quão bonita você é, independente da sua condição, para você ter vontade de se cuidar. Porque eu vivi esse luto da beleza, digamos assim, quando, Aham. É muito quando natural, né? Quando a pessoa engravida, ela, depois que tem um filho, ela focar no filho e esquecer dela. exatamente. É porque eu mergulhei muito mesmo na maternidade, me dediquei muito à Helena, que às vezes eu me sentia culpada de estar passando, sei lá, uma base. Você tá entendendo? Eu me sentia culpada de escutar determinado tipo de música que não fosse canção de Niná. Olha que loucura. Então, assim, a gente tem que ter uma. Por isso que a gente quer, às vezes, né, as pessoas falam muito de rede de apoio. Você tem que ter pessoas, né, do seu lado que acreditem em você, entendeu? Ou então, você A tentar influência da buscar. família, das amizades.
para te ajudar a passar por essa fase e enxergar que você não pode esquecer de você. Exatamente. Ou então tentar buscar dentro de você que é aquela pessoa que você é, que você não deixou de ser. Só acrescentou agora mais uma demanda na sua vida, entendeu? Você Em ainda é. quanto tempo você demorou a descobrir isso? Assim, você chegou a se perder e retomar assim, não, cara, eu preciso me cuidar. A partir de agora, eu tenho o papel de mãe, mas eu sou Yane também. Olha, acho que os primeiros meses da gravidez, assim, da gravidez não, da maternidade, né? Depois que a Helena nasceu mesmo. Acho que os 3, 4 primeiros meses, porque eu tava também me acostumando com a minha imagem no espelho, sabe? Porque Sim. eu engordei muito durante a minha gravidez, eu engordei 24 quilos, eu pesava 84 quilos. De Bom, pura beleza. de E pura gostosura. gostosura, amor. E comia mesmo, tá? Eu comia mesmo. O povo falava assim, não come não, que a menina tem que engordar fora da barriga. Ô, minha filha, ela ainda nasceu Comia, e gorda. Filha, eu comia mesmo. Tava nem aí, eu tava comia para arregaçar. não, Saudável. eu comia. Não, não sei se não é o recomendado, né? Não sei não, não é o recomendado. Ah, mas cada um Mas sabe o que eu faz. vivi aquela minha fase, eu não me privei também Você dessa. aproveitou, né, velho? Não, eu Aproveitou não e tipo. sei de estereótipo. Tipo assim, eu tenho que ser uma mãe fitness, eu tenho que ser uma mãe, não sei o quê. Eu só fui a mãe, Aham, entendeu? aham. E aí, então, assim, depois, quando a Helena nasceu, que veio o pós-parto, né? Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia muito. Então, assim, foi aos poucos. Foi quando uma calça começou a servir, foi quando alguém me elogiava. Eu tive Então aí que tá a importância do apoio das pessoas para te ajudar a se ver. Sim, eu tive muito apoio assim, de outras mulheres muito foda. Tive o apoio do pai dela, dos meus pais, do meu irmão. As pessoas me lembravam de quem eu era. Então eu fui me readaptando, sabe? Eu fui olhando a minha imagem no espelho e me reconhecendo de novo. Foi um processo um pouco lento, é devagar mesmo. Que a gente, quando a gente passa, a gente acha que não vai sair daquilo ali nunca. Eu acho que eu nunca mais vou vestir um jeans, gente. Achei mesmo. E Mas e hoje agora? Me fala um pouquinho de quais sentimentos, assim, o que que você aprendeu com a maternidade, sabe? O que que a maternidade trouxe de novo para sua vida? olha, aprendi a ter paciência. A gente tem que. Não adianta a gente correr com as coisas que botar a carroça na frente dos bois, que não é assim. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, principalmente no tempo de Deus, conforme a vontade dele. Eu acredito, né, dessa forma. Sim. Eu esqueci a pergunta, eu falei e esqueci. O que você perguntou? Eu perguntei quais os sentimentos e o que que você aprendeu com a maternidade. Aprendi a amar, principalmente. Porque a gente acha que ama, gente. A gente tá. A gente não ama, a Não, gente não sabe amar. não. Eu, Eu eu, eu, eu li muito sobre isso no livro Amar e Ser Livre, que a gente coloca muito as nossas expectativas no outro. Mas a gente fala que a gente só aprende a amar de verdade quando a gente vira mãe, porque a gente ama incondicionalmente. Então, incondicional. É uma coisa. independente do que você for receber em troca, você quer cuidar, você tem zelo pelaquela pessoa, você quer o bem dela, independente de tudo. Você é mãe, é amor incondicional. E quando você tá no relacionamento, a gente custa entender isso. A gente, cara, poxa, eu queria que ele fosse assim, poxa, ele não dá certo comigo. E a gente vive trocando, né? Ah, aqui não deu certo por causa disso, disso, disso. Mas É, quando você é mãe, não tem como você falar assim, cara, esse não filho, troca de Deus, não. Deus, esse filho não veio bom pra mim, eu quero outro, eu troco. Eu tenho que Tipo, não tem superar esse como. filho. E você tem que superar isso tudo e bola pra frente, cara. É, porque assim, a gente acha que ama quando o crushzinho, sei lá, visualiza e não responde. A gente fala, ai meu Deus do céu, meu coração. O meu crush não me respondeu. Tô mal. Pois é. Não sabe nem o que é preocupação nessa vida. Não, gente, vocês não tem noção. É uma coisa assim que não cabe em palavras. Eu acho que eu jamais imaginei na minha vida sentir algo tão grande e tão instantâneo, sabe?
quando alguém me falava sobre amor à primeira vista, eu pensava em homem. Eu não. Não É mesmo. filha. Filho, vivo bem, feliz. É um acréscimo. Agora, vai beber eu sem Helena, gente. Eu fico doente. Eu vou pra É. sério. Eu vou pra uma E o que que festa. você pensa sobre esse sentimento de proteção? Eu, Você consegue ver um limite do que é me preocupo. proteção e do que é exagero? Eu acho que eu consigo, assim. Eu era mais protetora, assim. Logo quando nasce, porque não sei o que acontece com a gente fica igual uma leoa, Mila, é um troço assim surreal. A gente que não quer deixar. Não tem a cadela quando acaba de ganhar os cachorrinhos, que ela não quer deixar Não ninguém quer que pegue? encostar, ninguém pode pegar. É, a gente é daquele jeito. Ai de quem encostava, meu filho. Era aquele negócio assim, 2 minutos, pegou, me devolve. Mas eu acho, hoje em dia, eu permito a Helena viver muitas coisas, sabe? Eu permito ela, às vezes, pessoas falam assim, o menino tem que calçar só um gatinho. Gente, o menino tem que pisar no chão, tem que pisar na terra, deixa. Ela vai Sim, cair, ela deixa ela vai ter cair, contato, deixa ela cair. ela vai cair, ela vai levantar. Eu tenho que entender. Às vezes eu paro e olho assim, eu quero que ela faça alguma coisa e ela não faz conforme aquilo que eu espero que ela faça. Aí eu paro e penso assim, vai acontecer muitas coisas desse tipo de níveis maiores. Ela E vai cair muito e você não vai ver. eu tenho que entender, porque E ela você não vai poder estar lá para socorrer, então você tem que preparar essa questão de saber cuidar, mas saber a diferença de você tem que preparar a criança para as adversidades, porque a vida você não vai estar lá para apoiar ela sempre, sabe? Ela tem que andar um pouquinho com as próprias pernas. exatamente. Outra coisa, ela é outro ser humano. Ela é uma mistura minha com o pai dela, com a avó dela, com a com Sim, não sei quem, confusão todo mundo. Então, assim, ela vai trilhar os próprios caminhos dela conforme tem Deus se planejado para ela. O sim, pai tem que parar de colocar no filho as expectativas frustradas da própria vida. exatamente. Sim. Entendeu? Deixar Ele ele decidir o que ele quer, qual o curso que vai nem fazer, se vai fazer um sai curso. como a gente planeja, nem uma receita, às vezes. Às vezes eu Cada, um tenho uma receita. cada ser humano, ele tem um mundo na cabeça, né? Então a gente tem que entender isso, cara. Eu tenho o meu mundo, você tem o seu mundo. Então tudo que a gente vê aqui é, é, é tudo conforme a sua visão. E não necessariamente é o que de fato está acontecendo, mas a gente aceita o nosso mundo como uma verdade. Então é assim na cabeça de uma criança, é assim na cabeça de outro ser humano. Então a gente tem que respeitar as decisões do outro, porque o que é felicidade para mim não necessariamente é felicidade para você. E o que a gente quer das pessoas que a gente ama é ver a felicidade do outro. Aquelas que Então sejam felizes. é simplesmente ser feliz da Vou forma que ele responder a escolheu tia. viver. Pode responder a É, tá, Tati? olha, a Tati fez a pergunta que eu ia fazer a próxima. A Tati é mãe de Ná, ela adivinhou. Mas enfim, Yane, conta pra gente quais foram, como ficou sua autoestima com as mudanças no corpo. Você disse que engordou 24 quilos, não foi? Isso. Foram vinte e Eu quatro já não tava quilos, lá, e aí, eu já não tava e, magrela também, né? Quando eu engravidei, já não tava. Já tava ali corpada. Aí ainda veio mais o peso da gravidez. E aí demorei, que até hoje não perdi tudo, tá, minha gente? Porque eu não vou deixar de viver, de fazer as coisas que eu gosto, tomar minha cerveja, me divertir pra, sei lá, ser a Gisele. Gente, meu corpo não é da Gisele, meu biotipo não é da Gisele. É, assim, eu fiquei muito mal com as mudanças, porque eu não me reconhecia, igual eu falei antes. Eu olhava no espelho e falava, meu Deus do céu, o que é que tá quem é essa acontecendo? pessoa? Quem é essa pessoa? E aí, gente, você tirou a foto, parece que a foto, ela abre, você tá dessa finura, ela faz, entendeu? Você fica 3 vezes maior do que você possivelmente esteja. Então, assim, eu acabo assim, o que eu vou fazer? Eu nunca mais vou servir nisso, eu nunca mais vou servir naquilo. O que está acontecendo? Não sou eu. Só que eu, depois de um tempo, eu vivi isso. Acho que é importante a gente viver essa fase, sabe? Para Sim, depois a aceitação vir. Porque tem uma frase que fala assim, primeiro o luto, depois a aceitação. Oi? sim.
Pode Então, falar. é mais ou menos isso. A gente tem que viver aquilo, até porque você está carregando outra vida, outro ser. Não tem como você carregar outro ser sem o seu corpo não mudar. Não tem. Sim, Você tá entendendo? sim, Depois sim. disso, vai vir a amamentação. Seu seio vai crescer, né? Ou então, No final das contas, é você reconhecer a sua realidade, aceitar isso e parar. Porque para ser mãe, gente, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. As pessoas têm que entender a diferença de ser uma pessoa real de ser uma pessoa desleixada. Há uma grande diferença. Mas assim, eu acho também que você não deve se privar das coisas que você tá. Você já tá no. Depende do tipo de mulher que você é, depende do ritmo que você é. Então, assim, existem mulheres fitness que não aguentam ficar sem academia. Então, tudo bem ela ir lá, vai ter pessoa. sabe? Agora, se você não é assim, se você não tá afim e tal, cara, não precisa se forçar, sabe? Então, Vai ter às questão vezes a de gente faz cuidado. muito as coisas querendo suprir as expectativas do outro e não as nossas. Então, eu acho que é um pouco olhar para si e falar assim, cara, eu quero isso mesmo ou eu tô querendo provar ou mostrar alguma coisa para alguém? Não, olha pra você ver que loucura. Meu pai falava comigo que eu tava imensa. Ele falava, você tá muito gorda. E eu já tava me na bad, porque eu realmente engordei muito. Então, assim, Sim, aí eu sofria muito. Só que depois eu caí em mim, eu fui entender que eu sofri mudanças, tanto como a minha vida mudou, o meu psicológico mudou, o meu corpo mudou. Talvez ele nunca mais volte ao seu corpo que eu tinha quando eu tinha 22 anos antes de engravidar. E às vezes sim, eu tinha aquele corpo lá, minha filha, eu não tava feliz, não. Eu queria era sim. melhor. Meu negócio era A gente sempre quer mais. A gente sempre quer melhorar. e aí É eu uma, é uma, pensei, é uma sede incessante de buscar a perfeição que a gente sabe que não existe. Aceitar o corpo como ele é. exatamente. Assim como a nossa própria genética, cara. Eu tenho quadril largo, eu tenho seio pequeno. Eu tenho naturalmente uma cintura fina. Cara, não adianta eu querer ter uma perna fina. Nem se eu Eu, eu arrancar um já. pedaço do osso, minha perna não vai ficar fina, cara, porque não condiz com a minha genética. Então, Não, é assim, o não seu. adianta você brigar com o que Deus colocou pra você. Uhum. Então, assim, E, você tem que entender. Primeiro, você tem que entender a sua situação, né? Qual que é a situação que eu tô passando? É isso. Eu tô vivendo isso, é isso que eu tenho pra hoje. Então, eu tenho que aceitar e conviver com aquilo. Tudo sim, requer tempo. Tudo, tudo. Ou, né? Há cerca de um ano. Então, aham. talvez você volte com o seu corpo em um ano, talvez em dois, talvez nunca mais. Então, você tem que estar feliz antes de tudo, Eu sabe? Eu acho que é comecei a nisso comprar. tudo, sempre, 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 entra autoconhecimento e autocuidado. Porque quando você conhece, você começa a tomar noção das coisas que você quer, do que você busca e para de ouvir o externo. Porque a gente sofre muito, a Tati está falando de gravidez e gravidezes, não sei se existe essa palavra, se é assim que fala, e reais no Instagram. E existem, assim, o Instagram vende muita coisa falsa, muita coisa irreal, é muita mulher excessivamente magra, você não sabe o que a pessoa passa para estar com aquele corpo daquele jeito. Então, assim, a série de procedimentos que não faz parte da sua realidade, cara. Então, assim, Não, um dos motivos que eu trouxe a Anne aqui é porque ela é uma pessoa normal, ela não é uma blogueira famosa, e é isso que eu queria mostrar. É porque, não, é sério, é porque as pessoas sempre pegam como padrão coisas irreais, ou então que não estão ao seu alcance, sabe? Eu não tô falando que você não pode tentar ser uma pessoa fitness, você pode, mas você tem que saber o limite, sabe? Ter noção. Então, é ter é, esse senso de realidade. é tanto que eu não deixo hoje de me cuidar para isso. Por conta, só porque eu não, sei lá, eu não gosto de academia, eu gosto de, sei lá. Eu não deixo de me cuidar por isso. Eu faço os meus horários diante de todas as minhas obrigações para conseguir, pelo menos, se eu não conseguir ir na academia, eu conseguir fazer alguma atividade física, sei lá, correr, fazer uma caminhada, alguma coisa. Não pelos outros, mas por mim, porque eu quero o melhor para mim. Eu que moro aqui dentro. Então você quer viver como? Com você mesma. Então eu faço as coisas por mim. Foda-se o que os outros vão falar. As pessoas já falaram tanto, já vão falar de qualquer forma. Então eu penso primeiro, antes de tudo, em como eu vou me sentir
de determinada forma. Se aquilo está me incomodando tanto, mas por mim, talvez futuramente eu vá mudar de outro jeito, caçar outros meios. Mas É. você tem que aceitar viver bem consigo mesmo. Então, a gente tem menos de 15 minutos para terminar a live. Ai, meu Deus. Vamos terminar aqui algumas perguntas. Você começou recentemente a empreender e eu quero que você fale um pouquinho de onde veio a ideia, como que surgiu, o que te motivou a fazer isso. Vou falar bem rápido. Foi justamente essa questão do peso. Porque depois que eu tive a Helena, meu peso mudou, então eu tinha dificuldades de achar peças íntimas que me deixassem confortáveis e bem aqui dentro da cidade. E acessíveis, né? Porque Teófilo Otoni, bom, digamos, de passagem, gente, que para respirar aqui você paga a fortuna, né? Então foi a partir daí. Eu procurei algo novo. E vi outras mulheres empreender, busquei inspiração, outras mulheres me ajudaram, me orientaram, outras me ajudaram de várias outras formas, financeiramente, com, sei lá, divulgação, enfim. Eu fui buscar e estudar o ramo, né? E foi a partir daí que eu decidi que eu ia mexer com isso, ia voltar a Achei bacana dessa ideia, além de ser uma coisa voltada para a moda feminina, é o fato de ser uma moda que ela une, sabe, todo tipo de corpo. Ela é feita para o corpo real. E você mostra isso no seu Instagram. Você mostra isso para todos os tipos de corpo. Para muito magra, para padrãozinho e para a mais, né, a plus size. Porque, gente, tem muita gente que é acima do peso. Na verdade, é uma grande maioria. E a moda quer impor um padrão que não é... Glória, dona, o vestido tem uma calcinha magra, sei lá, manequim, sei lá, 36. Aí você olha, nunca que eu vou ver. 42. Entendeu? Ou então quando você acha um plus, a calcinha, sei lá, vamos dizer, é bege, deste tamanho. A plus size também pode ser sexy, sabe? Por que a pessoa gorda ela tem que ter calcinha de vó? Não, gente, você tem que pensar no seu conforto, no que tá bom pra você, do jeito que você gosta de se vestir. Até porque você tá se vestindo pra você olhar no espelho e falar assim, puta que pariu, eu sou muito gata, né? Cara, tem uma das coisas que mais me incomodam é porque várias vezes eu tenho quadril largo e sempre quando eu ia em loja, eu falava que eu vestia 40. E a mulher, a vendedora, falava assim, lógico que não, eu vou pegar uma 38 pra você, é óbvio que você não veste 40. Tipo assim, como se fosse um absurdo. Gente, eu visto 40, o que tem eu vestir 40? Assim, vestir 40 não me torna uma pessoa obesa, sabe? Tipo, as pessoas são tão fissuradas no 36, no 38, como se isso fosse um mérito, sabe? Um troféu. Elas não se dão conta. Tipo, se a vendedora virar pra você e falar assim, ô fulana, você veste 40? É uma ofensa. Você veste 42? É uma ofensa. Cara... Eu acho que isso aí tá no julgamento até feminino. As mulheres, elas se julgam por isso, sabe? Nossa, quem veste 38, tipo... É como se a mulher tivesse que exigir uma perfeição da mulher que não cabe, sabe? Que não existe. E a última pergunta pra gente fechar aqui no mundo de hoje, a gente se surpreende muito com as notícias, com essa questão de machismo, de homofobia, de violência doméstica, enfim, o mundo tá terrível, assim, não sei se ele está terrível, se ele sempre foi, mas está sendo desmascarado agora. Mas horríveis. Então, assim, o que você acha? Quais são as prioridades na educação de uma criança hoje em dia? O que você priorizaria para Helena? Você fala assim, cara, isso aqui eu tenho que ensinar para minha filha, para ela viver um futuro melhor. Igualdade. Eu acho que ela tem... Respeito, né? Respeito. Ela tem que respeitar, tratar as pessoas todas por igual, independente de classe, social. Saber lidar com as diferenças.
sabe? Engloba muitas coisas, sabe? Mas eu tento mostrar para Helena que não existe diferença entre ninguém, todo mundo é igual. O que muda sei lá, Olha, nada, não muda nada. da pessoa que faz ela ter determinadas escolhas, mas isso não muda não torna ela uma pessoa boa ou ruim. Às vezes a pessoa tem gostos que é diferente do seu, mas isso não vai fazer diferença nela como pessoa, como ser humano, enfim. E igual a Luciana falou, honestidade também, com certeza, é uma das outras coisas. Eu acho que eu faria. Muito. Se eu fosse mãe, eu prezaria muito pela minha filha buscar, assim, é óbvio que uma criança, ela não vai entender isso, mas eu queria despertar essa vontade da menina se conhecer, sabe? Tipo, do autocuidado, dela sempre se colocar com uma certa prioridade, dela saber o que ela quer. Sabe, sobre essa influência que a gente falou dos pais. Às vezes a gente bota muita expectativa nos nossos filhos. E eu queria mais conseguir ouvir o que meu filho tem a dizer. Tornar. Isso com certeza. Pense por si, sabe? É porque a gente acha que só o filho precisa mudar. Mas na verdade não. É igual um relacionamento. Assim, homem e mulher. É uma via de mão dupla. Os dois precisam se entender. É outra coisa que eu acho que eu também quero priorizar na idade, no momento certo para Helena, é a independência dela. Em todos os sentidos. Eu quero que ela seja independente, porque para ela não precisar depender de ninguém, para ela conseguir fazer as coisas que ela gosta, na hora que ela gosta. Ela por conta própria. Por conta própria. Isso. Ariel tá aqui falando, acho importante falar de igualdade, mas principalmente de equidade. Boa. Verdade. Difícil. Gente, então vamos fechar aqui. Acho que a gente conseguiu abordar todos os assuntos da melhor forma. E tô muito feliz de você ter feito essa live comigo, de ter aceitado o convite. Porque a ideia mesmo foi trazer uma pessoa, assim como eu, normal, mas no sentido de que as pessoas consigam se identificar e falar assim, cara, isso aconteceu comigo, isso é normal, não é um bicho de 7 cabeças, se você engravidar jovem, não vai morrer, não é o fim do mundo. Vai dar conta. Você vai dar conta. E organizar. Helena, como é que tá, né? Helena tá maravilhosa. Helena, essa é uma figura. Espera em verão, Helena. Pois é. Então, um beijo, Anne. O pessoal tá perguntando se vai ter mais live. Vai ter mais live. Vamos falar mais sobre esse assunto. Quem sabe convidar a Anne mais uma vez. Obrigada, Mila. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Um beijo e boa noite. Tchau, boa noite.